Olá, pessoal. Eu sou Felipe Medeiros, atualmente secretário executivo de combate à fome do governo do estado. Eu sou um homem de 32 anos, de pele branca, cabelo e olhos castanhos escuros, pele clara. Estou usando uma camisa azul clara e o enquadramento da imagem permite ver meus ombros e meu rosto. Queria inicialmente agradecer à equipe da coordenação em Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável da Secretaria Estadual de Saúde e a toda a equipe da Escola de Governo em Saúde Pública de Pernambuco pela realização desse curso e pelo convite para que a gente possa dialogar sobre a atuação da Secretaria Executiva de Combate à Fome com a relação estabelecida com o Sistema Único de Saúde e, sobretudo, com a atenção primária em saúde. Então, nessa primeira lâmina, a gente vê o título do curso de atualização dos programas, sistemas e ações estratégicas na área de alimentação e nutrição do SUS, e a gente está numa aula do módulo 5, desnutrição e insegurança alimentar e nutricional, INSAN, no contexto da atenção primária à saúde. O slide tem fundo branco, com algumas figuras, ícones, do lado esquerdo, como frutas, legumes e verduras em laranja, e pessoas e ícones relacionados à saúde em imagens verdes. Abaixo a gente tem uma barra com as logomarcas das instituições envolvidas nesse curso. Então, para iniciar, nesse slide também com fundo branco, que apresenta alguns textos, a gente vai discutir um pouquinho do contexto da atuação da Executiva de Combate à Fome, a SECOF, no estado de Pernambuco. A gente tem a insegurança alimentar e nutricional e a fome, historicamente tratada como uma questão de segunda ordem, com respostas pontuais, pouco eficientes e desarticuladas. A gente teve, historicamente, Pernambuco na liderança da militância nacional pela segurança alimentar e nutricional, mas do ponto de vista das políticas públicas, essas políticas se mostraram historicamente desarticuladas. E aí a gente está falando de uma política que necessariamente precisa se dar no campo da intersetorialidade. A gente precisa integrar as diferentes políticas públicas para que a gente tenha uma resposta efetiva no âmbito do direito humano à alimentação adequada. E hoje a SECOF se propõe a ser esse lugar da intersetorialidade, de coordenação da intersetorialidade, para que as políticas possam se encontrar e garantir respostas à questão da fome no estado de Pernambuco. A gente tem um agravamento da situação de insegurança alimentar e nutricional nos últimos anos, sobretudo por consequência da pandemia de Covid-19, e também da instabilidade política e econômica que o Brasil viveu entre os anos de 2015 e 2022, o que resultou numa fragilização das instâncias de controle e participação social, da política de segurança alimentar e nutricional, e numa desarticulação dos atores que compõem o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAM, que a gente vai discutir um pouquinho já já. A gente teve, durante esse período, a sociedade civil construindo estratégias de resistência, sobretudo na entrega de respostas emergenciais, e o poder público um tanto quanto omisso nesse sentido. E aí, nos últimos 2 anos, a gente tem visto, nas mais distintas esferas de governo, na União, nos estados e no município, uma atuação mais efetiva do poder público, no sentido de promover políticas públicas que garantam o direito humano à alimentação. E aí, qual é o cenário epidemiológico, digamos assim, em Pernambuco? Atualmente, segundo os dados da PNAD contínua de 2023, nós temos cerca de 6,5% dos domicílios em situação de insegurança alimentar grave, que é a última daquelas apresentadas pela escala EPIA, e que, em outras palavras, significa situação de fome. A gente tem uma prevalência da obesidade como principal forma de malnutrição, ou principal consequência da malnutrição no estado, mas a gente ainda tem uma persistência
da desnutrição. Então, a gente tem um cenário desafiador, porque a gente tem uma parcela significativa da população sem acesso regular a alimentos em quantidade e qualidade suficiente, e isso traz como consequências para o sistema de saúde altos graus de obesidade na nossa população e, ao mesmo tempo, algum nível de desnutrição que permanece e que preocupa os atores que compõem o sistema de segurança alimentar e o Sistema Único de Saúde. E aí a gente tem como modelo de gestão do CISAM uma política intersetorial. Então, nesse slide, a gente traz a logo do CISAM e uma figura em formato de flor que foi apresentada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e à Pobreza, como sendo uma das possibilidades de representação visual do que é que esse sistema representa. A gente tem na nossa conversa hoje 2 sistemas que atuam de modos distintos. O CISAM como um sistema essencialmente intersetorial e o SUS como um sistema setorial que tem entregas muito típicas desse sistema, mas que precisa da intersetorialidade para poder dar respostas efetivas, sobretudo porque a gente sabe dos determinantes sociais da saúde e de que estar saudável ou em situação de doença tem muito a ver com outras políticas públicas e também com acesso a direitos. Então, no CISAM, que é um sistema essencialmente intersetorial, a gente tem todas as políticas públicas que são desenvolvidas no âmbito do Estado, como saúde, educação, desenvolvimento e assistência social, desenvolvimento agrário, meio ambiente, direitos humanos, fazendo entregas, e algumas delas estão diretamente relacionadas à segurança alimentar e nutricional e à garantia do direito humano à alimentação. A gente tem, por exemplo, na saúde, os bancos de leite, a vigilância alimentar e nutricional, o acompanhamento nutricional da população, o monitoramento dos agravos nutricionais, para que a gente possa conhecer o perfil nutricional da população. E grande parte dessa interlocução entre o CISAM e o SUS está na atenção primária, tendo em vista que ambos os direitos, seja o direito à saúde ou o direito humano à alimentação adequada, são direitos universais e é a atenção primária à saúde que consegue alcançar a maior parte da população brasileira. Então, a gente tem muitas ações que são executadas no âmbito do SUS e que, de alguma maneira, ou têm relação causal, são causadas por questões relacionadas à segurança alimentar e nutricional, ou têm consequências na segurança alimentar e nutricional da população. Então, a gente tem, em alguma medida, esses sistemas se entrelaçando, sobretudo na atenção primária à saúde. E aquelas ações que são específicas do CISAM, como as ações de assistência alimentar nos restaurantes populares, nas cozinhas comunitárias, solidárias, nas hortas comunitárias urbanas, periurbanas, nos quintais produtivos, também tem uma consequência direta no Sistema Único de Saúde. A gente sabe que os agravos nutricionais são consequência das violações ao direito humano à alimentação adequada. Diferentes graus, do ponto de vista quantitativo e qualitativo, de violação desse direito, vão trazer agravos de saúde que terão impacto no adoecimento da população. A gente sabe que boa parte das doenças crônicas não transmissíveis estão relacionadas aos hábitos alimentares e ao consumo alimentar da população. Então, na medida em que o direito humano à alimentação adequada é violado, você tem diretamente reflexos no bem-estar e na saúde dessa população. Se a gente pensa, por exemplo, no consumo de açúcares e de ultraprocessados pela população pernambucana, a gente vai ter uma questão relacionada aos hábitos, ao consumo alimentar, que, a partir do conceito de segurança alimentar e nutricional, tem um rebatimento direto na questão nutricional e que vai interferir no atendimento da população no Sistema Único de Saúde.
porque a gente tem o consumo de açúcares e ultraprocessados diretamente relacionado com a questão da obesidade. E aí, quanto mais os sistemas alimentares deixam de ser saudáveis e sustentáveis, a gente tem um aumento na prevalência desse tipo de agravo no Sistema Único de Saúde. Desse modo, a gente vai ver que tanto o CISAM quanto o SUS devem atuar conjuntamente em estratégias de prevenção das violações do direito humano à alimentação adequada, como, por exemplo, por meio das estratégias de orientação nutricional. E mais do que isso, de educação alimentar e nutricional, mas também na articulação. Porque, por exemplo, famílias diagnosticadas com indivíduos em situação de desnutrição precisam ser encaminhados aos serviços de assistência alimentar, a exemplo dos restaurantes populares, das cozinhas comunitárias, para que possam ter acesso à alimentação saudável e regular. Então, a gente tem uma atuação integrada, mas obviamente não sobreposta, desses sistemas que vão contribuir para que a população possa acessar alimentos em quantidade e qualidade suficiente para atender às suas necessidades metabólicas, culturais, ambientais, comportamentais e socioemocionais. É importante a gente dizer, por exemplo, que questões de saúde mental interferem nos hábitos alimentares da população. Então, é na atenção primária à saúde que a gente encontra o cuidado em saúde mental e que vai poder contribuir para que esses hábitos e esse consumo alimentar seja qualificado. Então, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional vem nesse slide que apresenta texto em fundo branco, e ele é um sistema de gestão intersetorial de políticas públicas, que articula a União, estados e municípios para a execução das políticas de segurança alimentar e nutricional. Ele nasce apenas em 2006, com a promulgação da chamada Lei Orgânica da Segurança Alimentar e Nutricional, e ele tem como objetivos formular e implementar políticas e planos de segurança alimentar e nutricional, estimular a integração dos esforços entre governo e sociedade civil na promoção do direito humano à alimentação e promover o acompanhamento, monitoramento e avaliação da segurança alimentar e nutricional no país. A gente tem uma política pública relativamente recente, se comparada, por exemplo, ao Sistema Único de Saúde ou à política de assistência social, mas uma política que precisa estar integrada e que precisa ter entregas próprias para que consiga dar respostas e consiga garantir o direito humano à alimentação adequada. Para isso, o CISAM possui alguns componentes básicos nas distintas esferas de governo, como as conferências de segurança alimentar e nutricional, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, as câmaras intersetoriais de segurança alimentar e nutricional, as CAISANs, os órgãos e entidades de segurança alimentar e nutricional e as instituições privadas com ou sem fins lucrativos que manifestem o interesse em integrar o CISAM e que, de alguma maneira, se relacionam com os princípios e diretrizes desse sistema. Então, o que a gente tem é um sistema, em sua grande maioria, composto por políticas de outros sistemas. E por isso que a gente fala do CISAM como um sistema intersetorial. E aí, em Pernambuco, com a reforma administrativa realizada no início de 2024, a Secretaria Executiva de Combate à Fome passa a ser o órgão ou o setor do governo que vai coordenar o CISAM em âmbito estadual, sendo inclusive o órgão onde se situa a Secretaria Executiva da CAISAN, que é uma Câmara Setorial que em Pernambuco reúne representantes de 27 secretarias e órgãos, exemplo de educação, saúde, cultura, agricultura, para dialogar sobre a segurança alimentar e nutricional a partir do olhar e das entregas que cada política realiza. E aí a gente tem a SECOF como sendo a Secretaria Executiva da CAISAN, a instância governamental que apoia o Conselho Estadual de Segurança Alimentar, o CONSEA Pernambuco, e também a instância governamental que apoia a realização das conferências estaduais de segurança alimentar e nutricional,
sendo que a última, a sexta conferência, foi realizada no ano de 2023. A nossa Secretaria Executiva tem o objetivo de fomentar as políticas de enfrentamento à insegurança alimentar e nutricional no Estado, por meio da articulação junto aos entes federados, aos outros órgãos públicos e à sociedade civil organizada, garantindo o acesso da população em vulnerabilidade à rede estadual de equipamentos de segurança alimentar e nutricional e fortalecer os componentes dessa rede, por meio da gestão da informação, do monitoramento, da avaliação e, sobretudo, do apoio técnico, da qualificação dos profissionais e do repasse de recursos aos municípios. Como o CISAM é um sistema que não é de adesão automática, você precisa, enquanto entidade municipal, Estado ou União, manifestar o interesse na adesão a esse sistema. A Executiva também apoia os municípios no processo de adesão ao CISAM e tem esse papel de articular, de ser o cimento que vai integrar as diferentes políticas públicas do Estado a partir da CAISAN, que é essa Câmara Intersetorial. Então, a SECOF vai ter dois papéis muito claros na sua atuação. Construir respostas imediatas que estão no hábito do combate à fome, da insegurança alimentar e nutricional grave, enfrentando a insegurança alimentar e nutricional em todas as suas formas, mas com foco naquela que é a ausência de acesso regular a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente à situação de fome. E, ao mesmo tempo, articular os atores desse sistema para que a gente possa ter respostas de médio e longo prazo. A gente precisa pensar na entrega emergencial, porque quem está com fome não pode esperar que os atores públicos se articulem para construir respostas, eles precisam de respostas imediatas, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa pensar na autonomia e na soberania alimentar em médio e longo prazo. E isso só é possível a partir da articulação entre esses distintos atores que compõem o CISAM. Atualmente, a SECOF é responsável pela execução de um dos braços do Pernambuco Sem Fome, que foi criado pela Lei Estadual 18.432 de 2023, e aí a gente tem a logomarca do Pernambuco Sem Fome, e 3 quadros que mostram quais são os subprogramas desse programa estadual. A gente tem o PAAF, que é o Programa Estadual de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, executado pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário, que vai realizar a aquisição de alimentos da agricultura familiar e a doação simultânea para famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social e econômica. A gente tem um outro subprograma, que é o Mães de Pernambuco, que é um programa de transferência de renda que garante uma renda extra de R$300 mensais às mulheres responsáveis por criança de 0 a 6 anos que estão em situação de vulnerabilidade social e econômica. Atualmente, esse programa atende às 100 mil mulheres mais vulneráveis do Estado. E a gente tem o Bom Prato Pernambuco, que é esse braço do Pernambuco Sem Fome, que está sob responsabilidade da SECOF e que consiste numa rede de equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional, como cozinhas comunitárias, restaurantes populares e outros, executados diretamente ou em parceria com municípios e a sociedade civil. O Bom Prato é uma ação estratégica que visa garantir o apoio técnico e financeiro para a implantação, ampliação e modernização das cozinhas comunitárias e outros equipamentos públicos de segurança alimentar. E, atualmente, o Bom Prato tem um módulo em execução, que é o módulo Cozinhas Comunitárias, 2 módulos em implantação, que são os módulos Cozinhas Solidárias e Hortas Comunitárias, e um módulo em estudo, que é o módulo de Restaurantes Populares. Sempre visando qualificar o atendimento das equipes, apoiando tecnicamente os municípios e a sociedade civil, priorizando grupos populacionais tradicionais específicos e garantindo o acesso às políticas públicas articuladas que contemplem as diversidades dos territórios e das populações. A gente tem aí fotos de algumas ações da Secretaria Executiva de combate à fome nas cozinhas comunitárias. A gente vê na primeira foto a área de produção de alimentos de uma determinada cozinha. Na segunda foto, a equipe da SECOF junto à equipe
de uma cozinha comunitária numa área de refeição, numa área de consumo de refeição. E na terceira foto, a nossa assistente social orientando o profissional da cozinha sobre a seleção de beneficiários, sobre como priorizar dentro desse universo quem é a população prioritária para atendimento nas cozinhas comunitárias. Então, nesse slide, a gente traz alguns números do programa. Atualmente, o programa conta, e a gente tem um ícone de uma panelinha verde, que aponta para 164 cozinhas comunitárias em funcionamento nas diversas regiões do estado, um prato com alimentos que aponta que só no mês de setembro de 2024 foram servidas mais de 710 mil refeições. Atualmente, nós temos, e aí no slide aparece a figura de uma panelinha laranja, 65 cozinhas comunitárias em implantação, e a figura de uma pessoa se alimentando mostra que o programa já tem mais de 31.800 beneficiários diretos que têm alimentação 5 dias por semana garantida em cada uma dessas cozinhas. Basicamente, esse é um resumo da atuação da Secretaria Executiva de Combate à Fome, que está à disposição de todos e todas os profissionais da saúde, da atenção primária em saúde, para que a gente possa fortalecer essa interlocução, esse diálogo e essa atuação conjunta que tem rebatimentos na garantia do direito à saúde da população pernambucana e também no direito humano à alimentação adequada, tendo em vista que ambos devem ser garantidos aos mais de 9,5 milhões de habitantes que estão no nosso estado e que precisam ter seus direitos garantidos por políticas públicas eficientes e eficazes. Muito obrigado e até a próxima.